Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, é o seguinte, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, tá? Nós vamos falar de um assunto novo. Deixa eu colocar aqui maior na tela. Muito bem. Nós iremos tratar das funções da palavra que. Essa palavrinha que, tá? É uma palavra bem pequena, mas que ela pode ser classificada de diferentes maneiras, tá? De acordo com o contexto em que ela vai estar inserida, ela pode ser classificada de diferentes formas. Ela pode receber diferentes classificações gramaticais. É isso que nós iremos aprender na aula de hoje, tá certo? Úrsula, e o que são essas classes gramaticais? Então, pessoal, toda palavra da língua portuguesa, ela é colocada em uma classe gramatical, né? Ela pertence a uma classe gramatical, dependendo da função que ela exerce, tá? Por exemplo, as palavras que expressam ação, elas são colocadas na classe gramatical que se chama verbo, tá? E as palavras que nomeiam os seres, essas palavras que nomeiam, elas são colocadas na classe gramatical que se chama substantivo. Então, todas as palavras na língua portuguesa pertencem a uma classe gramatical dependendo da função que essa palavra exerce, né? Existem 10 classes gramaticais, tá? Que é o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção, interjeição e advérbio, ok? Aqui eu trouxe para vocês cada uma dessas classes gramaticais com a sua respectiva função e alguns exemplos, tá? Então, nós temos o substantivo, que tem a função de dar nome aos seres em geral, tá? Eu trouxe esses exemplos, na verdade, que é menino, lápis, pássaro. Substantivo é o nome das coisas, ok? Nós temos a classe gramatical do verbo, que ela tem a função de indicar ações, estado, fenômenos naturais. Então, eu trouxe um exemplo para cada um desses, tá? Nós temos aí sorrir, que indica uma ação. Nós temos o verbo estar, que indica um estado, que é justamente para indicar um estado, tá? E nós temos o verbo chover, que indica um fenômeno natural, ok? Nós temos a classe gramatical também, chamada de adjetivo, que essa tem a função de atribuir características, tá? Aí nós temos algumas características, como belo, engraçado e saudável. Nós temos também a classe gramatical pronome, tá? Que tem a função de indicar as pessoas do discurso, ou seja, as pessoas que estão falando, e as pessoas que estão escutando, né, o diálogo, que é o interlocutor. Enfim, o pronome ele tem a função de indicar as pessoas no discurso, indicar posse, indicar posições, tá certo? Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos o pronome eu, que é um pronome pessoal, né, que indica a pessoa do discurso. Nós temos o pronome meu, que indica posse, e nós temos o pronome esse, que é um pronome demonstrativo, que indica a posição, tá? Então, nós temos também a classe gramatical artigo. Os artigos, pessoal, eles têm a função de especificar ou generalizar, tá? O substantivo. Então, quando o artigo ele for definido, ele vai especificar. Quando for indefinido, ele vai generalizar. Aqui, né, temos os exemplos o, as e um. O e o as são artigos definidos e o um é um artigo indefinido, ok? Nós temos também a classe de palavra ou classe gramatical, que pode ser chamada das duas formas. Nós temos a classe de palavra numeral,
tá? Que tem a função de contar, indicar quantidade e ordem numa posição. Nós temos aqui como exemplo dobro, terceiro, tá? Nós temos também a classe gramatical preposição. A preposição, ela tem a função de fazer a ligação entre palavras ou orações. Aqui nós temos um exemplo, café com leite, tá? Que essa palavrinha aqui, o com, está ligando essas duas palavras. Então, as preposições, elas têm essa função de fazer a ligação entre palavras ou orações, ok? Nós temos também a conjunção. Pessoal, a conjunção, ela também é um conectivo, assim como a preposição, ela também conecta, ela une, tá? Ela tem essa função de unir, mas só que ela une o quê? Orações ou termos das orações, tá? Aqui nós temos esse exemplo, pai e mãe. Percebam que aqui no meio eu tenho uma conjunção aditiva, tá? Que traz essa ideia de adição, ok? Nós temos também a classe gramatical interjeição, que são aquelas palavras que expressam emoção, sentimentos. Por exemplo, quando a gente está surpreso, né? Normalmente a gente fala, nossa. Então, são palavras que expressam realmente emoção. Nós temos, por último, o advérbio, que ele é uma classe de palavra que tem a função de indicar circunstâncias, tá? Essas circunstâncias podem ser de modo, tempo, lugar, intensidade, entre outras, né? Entre outras circunstâncias também. E com isso, o advérbio modifica verbos, adjetivos ou os próprios advérbios, certo? Então, eu trouxe para vocês esse desafio, tá? Antes da explicação, eu gostaria de saber, pela percepção de vocês, ao ler essa frase, o que vocês acham, qual é a classificação da palavra que nessa oração, tá? Nesse período. A frase é a seguinte: eu gostaria de saber o que eles estão fazendo. Vocês irão dizer qual a classe gramatical da palavra que nesse período acima, tá certo? Nessa frase acima. Se o que ele está exercendo a função de um substantivo, ou de um pronome relativo, ou de um pronome interrogativo, ou de uma conjunção. Só pela percepção de vocês, tá certo? Então, pausem o vídeo nesse momento, por favor, respondam lá no meu privado, tá? Envie para a minha mensagem da resposta do desafio. Tudo bem? Depois você retorna a videoaula, ok? Então, muito bem, pessoal. Voltando aqui à explicação, tá? Do desafio. Aqui é a resposta. A resposta é pronome interrogativo. Pessoal, nem sempre as perguntas, elas vêm com o sinal de interrogação no final, tá? Quando acontece de aparecer o sinal de interrogação, nós teremos uma pergunta direta. Mas quando não aparecer o sinal de interrogação, e sim um ponto final, é uma pergunta indireta, mas continua sendo uma pergunta. Então, a resposta é a seguinte: é um pronome interrogativo, por quê? Pronomes interrogativos são usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. São pronomes interrogativos: o que, o quem, qual e variações, quanto e variações. Quando falo variações, é porque tem os plurais. Ou passa, né, do masculino para o feminino. Então, percebam aqui abaixo esses exemplos com pronomes interrogativos. O que eles estão fazendo? Eu gostaria de saber o que eles estão fazendo. Olha aqui a mesma pergunta, mas a primeira de maneira direta, aqui indireta, com ponto final. Quem fez o trabalho? Aqui era para ter o sinal de interrogação, que eu vou colocar agora. Tudo bem? Então, quem fez o trabalho? Uma pergunta direta, né, com o sinal de interrogação. E em seguida, diga-me quem fez o trabalho? Uma pergunta indireta. Ok. Funções morfológicas da palavra que. Então, nós iremos entender
as classificações gramaticais, tá? As classificações morfológicas que essa palavrinha que ela pode receber, tá? Então, não são funções sintáticas, pessoal. Diferencie, tá bom? A morfologia, ela é diferente da sintaxe porque a morfologia ela estuda as palavras isoladamente e não dentro da oração. A função sintática, ela vai analisar a função das palavras dentro da oração, tá? Não de maneira isolada. Mas a morfologia, ela estuda as palavras de maneira isolada. Por exemplo, se eu falar simplesmente casa, a palavra casa, e perguntasse para vocês, né? Qual é a classe gramatical dessa palavra? Então, a palavra casa, ela é simplesmente um nome. Então, aí, casa se encaixaria na classe gramatical o quê? Substantivo, não é verdade? Então, a morfologia, ela tem... ela estuda, na verdade, de maneira isolada as palavras. Então, essa é a diferença da morfologia para a sintaxe. Tá? Então, a primeira função morfológica que a palavra que ela pode exercer é de substantivo. Tá? Quando essa palavra ela vem antecedida por artigo, pronome ou numeral, olhe bem, quando essa palavra, o substantivo, na verdade, a palavra que, tá? Quando essa palavra que, ela vier antecedida por um artigo, um pronome ou numeral, tá? A palavra que, ela assume a função de substantivo. Então, nesse caso, deve ser acentuada quando ela tiver a função de substantivo, tá? Ela vai receber acento circunflexo e pode até ser usada no plural. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Há um quê de mistério nessa mulher. Percebam que antes da palavra que, nós temos um artigo indefinido. Então, sempre, qualquer palavra que vier antecedida por um artigo, ela se transforma em um substantivo. Até mesmo um verbo, tá? Um verbo, se vier antecedido de artigo, ele vai ocorrer um fenômeno chamado de substantivação, porque todas as palavras que são antecedidas por artigo, elas se transformam em substantivo. Tá certo? Por exemplo, quando eu falo, o cantar do pássaro é bonito. Cantar é verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Não é verdade? Mas se essa palavra, se esse verbo vier antecedido por artigo, como eu falei, o cantar. O ou é um artigo. Então, cantar deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Então, é isso que acontece. Então, o que aqui ele está antecedido de um artigo, então ele já tem a função aqui de substantivo. Por isso que está também acentuado essa palavra. No segundo exemplo, nós temos não sei classificar aqueles dois quês do texto. Percebam que antes desse que, esse que, pessoal, ele também, quando ele tem a função de substantivo, ele pode até ser usado no plural. Tá? Então, aqui está no plural para concordar com esse numeral. Nós temos aqui um numeral, tá? Antecedendo a palavra que. Então, vejam só, quando o que ele vem antecedido por artigo, pronome ou numeral, tá? Vai assumir a função de substantivo. Então, é um substantivo, está exercendo a função de substantivo, esse que é um substantivo. Antecedido aí por um numeral, ok? A próxima função que o que, ele também pode ser classificado, né, que essa palavra pode ser classificada, como pronome indefinido, tá? Então, a palavra que é pronome indefinido quando vem antes de um substantivo, tá? E equivale a quanto, quanta, quantos ou quantas. Então, vamos ver nos exemplos. Que prazer encontrá-lo. Deixa eu colocar aqui um acento. Encontrá-lo. Que prazer encontrá-lo, meu amigo. Nessa frase, pessoal, percebam que esse que aqui, ele pode ser substituído por quanto, né?
quanto prazer encontrá-lo, meu amigo. Então, sempre que o que? Quando ele equivaler a quanto, quantas, quanto, quanta, quantos e quantas, vai se tratar de um pronome indefinido, tá? Vai ser classificado como pronome indefinido. No exemplo abaixo, nós temos que dias maravilhosos passei na fazenda. Então, esse que, ele pode ser trocado, vamos ver se ele pode ser trocado por quantos? Quantos dias maravilhosos passei na fazenda? Deu certo? Pronto. Se trata de um pronome indefinido, porque não está específico os dias, né? Quantos dias? Não está específico, então se trata de um pronome indefinido. Esse que também pode exercer a função de um pronome relativo. Vocês lembram do pronome relativo? Aquele pronome que retoma o que foi dito anteriormente, tá certo? Vejamos aqui na definição. A palavra que exerce a função de pronome relativo quando introduz uma oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa. Eu não sei se vocês lembram, mas todas as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Então, referindo-se sempre a uma palavra da oração principal. Ou seja, o pronome relativo, ele sempre se refere a uma palavra que foi dita anteriormente, tá? Então, nesse caso, pode ser substituída por o qual, ou as variações, né? Os quais, ou as quais, ou a qual. Então, vamos ver aqui no seguinte exemplo. Esse é um dispositivo que pode curar problemas de visão. Pessoal, vamos trocar esse que por o qual. Se der certo, se trata de um pronome relativo. Esse é um dispositivo o qual pode curar problemas de visão. Ok. E o pronome relativo aqui, ele está retomando a palavra que foi dita anteriormente, dispositivo, tá certo? Então, sempre vai ser um pronome relativo quando eu puder trocar por o qual. E esse o qual, ele refere-se a quê? Ao dispositivo. Tá certo? Então, vamos seguir. A palavra que, nesse caso, ela pode também ser classificada como pronome interrogativo, que foi o nosso desafio, né? A gente viu que o que, ele pode ser classificado assim. A palavra que exerce a função de pronome interrogativo quando é empregada em uma oração interrogativa, direta ou indireta. Então, aqui nós temos esse exemplo, esses dois exemplos, na verdade. Que dia é hoje? Né? Aí formulando uma pergunta, e que aconteceu? Ou então, o que aconteceu? Muito bem, essa é a mais simples de todas, né? Formula uma pergunta, então vai se tratar de um pronome interrogativo. Aqui, a palavra que, com a função de advérbio de intensidade, tá? A palavra que, ela vai funcionar como advérbio de intensidade quando intensifica a característica expressa por um adjetivo ou por uma ideia expressa por um advérbio. Então, pessoal, nesse caso, ela vai dar intensidade a um adjetivo ou a um advérbio, ok? Vamos ver aqui nesse seguinte exemplo. Que belo dia para um passeio na praia. Então, percebam que o que, ele está acompanhando o adjetivo belo, intensificando. Que belo dia, né? Então, aí, nesse caso, ele tem a função de advérbio de intensidade. No segundo caso, nós temos o seguinte. A sua escola fica no fim dessa rua? Que perto. Então, aqui no segundo caso, nós temos o que intensificando um advérbio, tá? Aqui nós temos um advérbio, perto, ok? Que indica o lugar. Então, e o que está intensificando? Que perto, não é? Muito bem. Então, quando eu exercer a função de advérbio de intensidade,
esse que ele vai dar uma ideia de intensidade ou a um adjetivo ou a um advérbio, certo? Nós temos também o que com a seguinte classificação. O que ele pode ser também classificado como preposição. Lembram que eu falei que a preposição ela é um conectivo, tá? Que ela vai ligar termos, né, palavras ou orações. Então, pessoal, percebam. A palavra aqui ela exerce a função de preposição quando equivale a de ou para. Então, sempre que eu puder trocar por de ou para e der certo, ela vai ter a função de preposição. Com esse valor, o que geralmente é usado para ligar dois verbos de uma locução verbal, formadas pelos auxiliares ter ou haver. Vamos analisar os dois exemplos abaixo. Ele teve que sair mais cedo hoje. Lá eu estou declarando que a pessoa teve que sair mais cedo. Então, vamos trocar esse que por de ou para. Ele teve de sair mais cedo hoje. Então, teve de sair. Como eu troquei pelo de e deu certo, esse que, ele se trata de uma preposição. Está ligando o quê? Dois verbos. O verbo ter e o verbo sair. Ok? No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Ainda há muito que fazer para levantar a casa. Então, vamos trocar esse que por para. Ainda há muito para fazer para levantar a casa. Ok, deu certo. Então, há muito para fazer. Esse para está ligando também os dois verbos. O verbo a, que vem do verbo haver, e o verbo fazer. Entendido, pessoal? Então, sempre que esse que eu puder trocar por de ou para, matou a charada. É preposição, tá certo? Muito bem, agora o que com a função gramatical de interjeição. Quando a palavra que revela admiração, espanto, surpresa ou equivale a ó, nesta função é sempre exclamativa e acentuada. Então, sempre que expressar uma emoção, você puder trocar por ó, né? Esse que ele vai estar acentuado com acento circunflexo, tá? E também sempre vai ser exclamativa essa palavra. Então, vejam só, que não acredito que ele fez isso com a gente. Ó, não acredito que ele fez isso com a gente. Ok? Então, aí, né, a pessoa está se admirando pelo que outra pessoa fez com, né, com um grupo determinado. Muito bem. Então, aqui, pessoal, nós temos o que também como uma partícula expletiva ou de realce. Então, nessa função, o que compõe a expressão é que, tá? Então, o que serve para realçar ou destacar um elemento da oração. Por isso que o nome é partícula expletiva ou de realce, que é justamente para realçar, tá? Um elemento da oração. E não é essencial para a compreensão do sentido geral. Ou seja, se for retirada, não prejudica o sentido da frase. Justamente, é só para dar um realce. Mas se ela for retirada, esse que foi retirado da oração, não vai fazer falta nenhuma para a compreensão, tá, da frase. Então, vejam só. A turma estava quieta. Esse menino é que começou a discussão. Percebam, sempre que o que, tá, ele compõe, quando ele compõe a expressão é que, ele vai dar esse realce. Então, eu poderia muito bem dizer, esse menino começou a discussão. Poderia tirar esse e o que? Posso. Esse menino começou a discussão, ok. Mas quando eu digo esse menino é que começou a discussão, é porque eu quero enfatizar, eu quero realçar que foi ele, a culpa foi dele, ok? Então, sempre que esse que, ele compor, né, a expressão é que, tá? Para dar realce a um termo, a um elemento da oração, tá? Ele vai ser uma partícula de realce. E detalhe, pessoal, se eu retirar essa partícula, né, se eu retirar esse que,
essa expressão, na verdade, é que não vai fazer falta nenhuma para a compreensão, não vai haver prejuízo para a compreensão da oração. Tudo bem? Então, aqui nós temos o que também, a palavra que, como conjunção, tá? Conjunção, lembrando que também é um conectivo, mas é um conectivo de orações, tá? Vai ligar, unir orações. Então, a palavra que exerce a função de conjunção quando ela introduz determinados tipos de oração. Ela tanto pode introduzir uma oração coordenada ou subordinada. Lembrando que as orações coordenadas, elas são independentes, tá? Tanto eu posso começar a leitura da oração final para a oração inicial, eu vou compreender perfeitamente, porque uma não vai depender da outra. Já a oração subordinada, nós temos uma que é subordinada à outra, né? Que é subordinada à principal, senão não tem sentido. Então, a subordinada ela é dependente, né? São orações dependentes, enquanto a coordenada são orações independentes. Então, vejam só. No primeiro exemplo, diz o seguinte: estude muito, que você ainda será um grande cientista. Pessoal, quando eu falo estude muito, tenho certeza que vocês compreendem o que eu estou pedindo para que vocês estudem muito. Na verdade, ok, faz sentido, mesmo sem a oração, sem essa oração aqui seguinte. Essa primeira faz sentido sem outra oração nenhuma, tá? Então, agora vamos ler somente essa oração final. Você ainda será um grande cientista. Ok. Vou acreditar na sua previsão. A pessoa diz, né? Então, você compreende perfeitamente. Você ainda será um grande cientista. Ótimo, que bom. Então, aqui nós temos, no primeiro caso, orações coordenadas, que são independentes, que uma não depende da outra, tá? Para haver sentido. Nesse caso, o que ele está conectando, tá? Essas duas orações coordenadas. E ele está tendo aqui o valor de quê? De explicação. Estude muito. Por quê? Né? Que você ainda será um grande cientista. Então, está aqui exercendo a função de uma conjunção ordenativa, porque está ligando orações coordenadas, e explicativa, já que está exercendo aí a função, né, de uma conjunção que explica o motivo de se estudar muito. Muito bem. Então, pessoal, nós temos aqui no segundo exemplo, ele disse que está estudando muito. Ele disse que está estudando muito, ok. Agora, quando eu falo para vocês, ele disse, vocês entenderão simplesmente quando eu digo ele disse, com certeza vocês não entenderão nada. Vocês perguntarão a pergunta mais óbvia, o quê? Né? Ele disse o quê? Então, a gente percebe que essa oração aqui, ela já não é coordenada, porque ela depende de outra para fazer sentido, tá certo? Então, aqui nós sabemos que já temos orações subordinadas. Temos uma oração subordinada, certo? Então, esse que, ele está ligando essas duas orações. Disse o quê? Que está estudando muito, né? Então, sempre que eu puder trocar a minha subordinada, que é essa que está em negrito, né? Sempre que eu puder trocar a minha subordinada por isso, disso ou isso, vai se tratar de uma oração subordinada substantiva. Então, ele disse isso. Tudo isso que está em negrito, eu troquei por isso. E deu certo, ele disse o que? Isso. Então, aqui eu já sei que eu tenho uma oração subordinada substantiva. E orações subordinadas substantivas sempre são introduzidas por conjunção integrante, que só tem a função de ligar, tá? Ligar orações. Então, aqui se trata de uma conjunção, o quê? Essa palavra aqui se trata de uma conjunção subordinativa, por quê? Porque liga orações, uma oração subordinada à principal, tá? E é integrante, né? Por quê? Porque já que se trata de uma oração subordinada substantiva, as substantivas são introduzidas por conjunção integrante. Muito bem. Vamos para o último exemplo.
O tempo passa tão depressa que mal tenho tempo para os meus amigos. Pessoal, percebam que o tempo passa tão depressa que acontece isso. Então, o tempo passar depressa, percebam que o motivo, tá? Da consequência de não ter tempo para os amigos. O fato do tempo passar rápido, né, ocasiona de eu não ter tempo para os meus amigos. Então, percebam que aqui nós temos duas orações, tá? Que são orações dependentes. Então, são orações, se trata de uma oração subordinada, que depende de uma principal, tá? Então, e consecutiva por quê? Porque essa oração subordinada que está em negrito é a consequência do tempo passar rápido. Portanto, essa palavra aqui, ela está exercendo a função de uma conjunção subordinativa, que liga a oração subordinada à principal. Consecutiva, porque a oração subordinada, ela está exercendo, né, uma circunstância de consequência. A consequência, o fato do tempo passar rápido ocasiona, né, em não ter tempo para os amigos. Então, essa é a consequência do tempo passar rápido, portanto, consecutivo. Então, pessoal, agora é com vocês, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a videoaula. Se não compreendeu, se algo ficou meio que duvidoso, você retorna ao início do vídeo, tá? Assista novamente, ok? Ou então me pergunte, que eu irei tirar as suas dúvidas. Essa é a atividade que vocês irão fazer, tá certo? Vocês irão fazer o quê? Classificar a palavra que, de acordo com a classe gramatical expressa no contexto de cada frase. Vocês irão analisar cada frase e dizer a classe gramatical que a palavra que ela está funcionando, exercendo tal função. Né? Então, de acordo com a função que o que está exercendo, aí você vai classificar com a classe gramatical que ele pertence. Tá? Então, é isso. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido. E fiquem com Deus e tchau, tchau.